Om Narjan Yojenub Jansam Pemagezardom Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Pemajun Deshek Sudran Ordo Kandro Mampekor Ceci Jesu dak drupcie, Ginge lopcier sexuso, Goro pe masidia hum, Ongargenio genum jansam, Pe magezardom pola, Yatsen chogin yodrum ye, pe majun eshik sudra, cordo candro mampe cor, ceci jesu dag drupcia, ginge lopcier shek su sol, Guru pe masidia hum. Om Darjen Yojen Objan Sam. Pe magezar dom pola. Yatsen chogen yodrum ye. Pe majun eshek sudrag. Ordo candro mampe cor, Ceci Jesu dag drupcia, Ginge lopcier shexus sol, Guru pe masiji hum. Sanje chodan sochi chonam la, Junchu bardu dagni chapsuchi, Dagi jen soji personanchi, Drola penchir sanje drupa harshu. Sanje chodan sochi chonam la. Jancho bardo dagne chapsuchi, dagi jinso jipe sonanchi, drola pinchir sanje druparsho. Sanje chodan sochi chonam la, Jonchu bardo dagne chapsuchi, Dagi jinso jipe sonanchi, Drola pinchir sanje druparsho. Oha hom benzara guru pema siji hom. 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 Oha hom benzara guru pema siji hom.
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. 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 Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. 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 Boa noite, queridos, tudo bem? Então, no sábado a gente fez aquela revisão, né, de instruções de prática, aí ficou gravado, né, eu compartilhei, quem tiver interesse, assim, né, em fazer uma revisão, está lá disponível. Eu imagino fazer, sim, em algum momento, em breve, a gente fazer um só de Prajnaparamita, né, dedicar mais tempo, assim, né, para os vários métodos, aí olhar os 8 pontos, né, linha por linha, e também os 6 selos, e como usar melhor, assim, o mantra, e também as investigações clássicas, né, de como encontrar a natureza da mente, né, através daquelas perguntas, e também olhar um pouco também as meditações do Satipatthana Sutta, né? Então, tudo isso é prajna, né? Bastante coisa. Ou seja, como superar a visão dualista sobre a realidade. Então, esse é um tema tão
fantástico, né? Eu tive lendo esses dias um livro, tem esse físico, né, o Carlo Rovelli, um físico italiano, e aí eu estava lendo um dos livros dele, tem vários, né, maravilhosos, assim, e aí você vê o esforço, assim, né, por dentro da ciência, para eles tentarem explicar a realidade de alguma forma, mantendo, né, algum grau, assim, de, assim, vamos dizer, de, né, método científico. Eu acho interessante, ele vai longe, ele não chega lá, mas ele vai longe. Tem um momento, assim, que eles não dão o salto. Eles ainda querem manter algum compromisso, assim, com os fenômenos científicos mesmo, né. Então, assim, por exemplo, ele fala claramente, a investigação subjetiva, ou seja, a investigação em primeira pessoa, ela não é confiável, né. O Alan Wallace, inclusive, tem um livro, né, um livro inteiro que chama O Tabu da Subjetividade. Ou seja, para a ciência, a subjetividade, ou seja, confiar nas percepções internas de um sujeito, ou o sujeito investigar propriamente, alguma coisa assim, isso na visão científica é algo completamente não confiável. E aí tem toda a argumentação, né, do Lama Alan Wallace, assim, que é maravilhosa, de como que realmente a mente não treinada não é confiável. A mente comum, a mente dos cientistas, a mente das pessoas comuns, ela não é um instrumento de medição confiável. Agora, a mente dos yogis treinados é. Então, daí vem toda, né, assim, a bandeira que o Lama Langola se defende de praticar shamatha com grande dedicação, avançar bastante em shamatha. Então, a prática de shamatha é como se a gente tivesse transformando nossa mente num instrumento adequado para a observação dos fenômenos de forma imparcial, não tendenciosa, não dualista, não emotiva, não apaixonada. Então, assim, através de Shamatha, a gente vai ter um instrumento, né, adequado para avaliar os fenômenos internos e externos. Só que para isso, para a ciência, ainda é algo que não é tão aceito, né? Então é interessante ver. Mas é bacana porque, por exemplo, o Carlo Rovelli vai além da ciência comum, ele vai bastante. Então a interpretação dele da mecânica quântica é muito interessante. Ele é especialmente famoso pelas pesquisas eh, na noção de gravidade quântica, né, porque tem um problema, assim, na física das micropartículas, que é encontrar como é que a gravidade funciona. A gravidade opera, né, o Newton já descobriu isso, né, famosa maçã, famosa equação, né, o produto das massas, o inverso da distância ao quadrado, equação clássica, né, da gravidade. Mas no nível microscópico não há como explicar. Então eles procuram uma partícula fundamental que seria o graviton, mas nunca foi encontrado, né. Então, e aí é aquela coisa toda do Einstein também, ele tentou, né, gerar uma teoria única, a teoria de unificação das forças, né, as 4 forças fundamentais, assim, que eles encontraram no universo, a força eletromagnética, a força gravitacional, a força forte e força fraca por dentro dos átomos. São 4 forças. E o Einstein não conseguiu, né, morreu sem conseguir isso, até hoje não se conseguiu. Uma teoria unificadora completa de todas as forças. Então, na visão budista, a gente olha, né, para esse esforço científico, ele é muito útil porque ele gera tecnologias, conhecimentos que permitem, de alguma forma, fazer coisas maravilhosas como um PET scan, por exemplo, né? Um PET scan é um negócio fantástico, né? Ressonância magnética, né? Para fazer a emissão de pósitrons, então é uma coisa assim super sofisticada. E hoje é um negócio comercial. Tá aí, né? A gente consegue detectar câncer e várias doenças com grande antecedência a partir, por exemplo, desse tipo, né, de equipamento. Então a tecnologia é maravilhosa, ao mesmo tempo, né, tem a tecnologia usada, né, como armamento. Hoje, não sei se vocês viram a notícia, né, a coisa na Europa está esquentando bem assim, né. O Putin deu um ultimato na Inglaterra, na França, que se eles conseguirem vendendo armas, né, para
para a Ucrânia, ele vai considerar isso como uma participação direta na guerra, né, então a coisa tá fedendo, assim. E é muito perigoso, né. Eu estou assistindo uma série no Netflix, chama Ponto de Virada, A Bomba e a Guerra Fria. Então que conta toda a história, assim, dos armamentos nucleares, desde o início, né. Muitos talvez viram o filme Oppenheimer, né, recentemente, então desde a primeira bomba atômica, né, desenvolvida pelos Estados Unidos, e aí toda a corrida armamentista dos anos 50, 60, 70, 80, né, todas as tentativas de acordo, e aí o que que aconteceu pós-União Soviética. Então esse é um ponto interessante, porque essa ameaça da guerra nuclear, ela segue, né, como uma espada sobre a nossa cabeça. Talvez não dê nem tempo do clima acabar com tudo, talvez a guerra nuclear venha antes, né. Então, assim, aquilo era um medo impressionante. Talvez no Brasil a gente não viveu tanto isso, mas nos Estados Unidos, nos anos 50 especialmente, as crianças passavam semanalmente por, assim, dinâmicas de alarmes que tocavam, e o que que elas tinham que fazer, e se jogar para debaixo das carteiras. Então eles estavam realmente à espera, né, de um ataque nuclear, soviético a qualquer momento. E a gente está num ponto esquisito de novo, né. As tensões no Oriente Médio e as tensões na Europa levam de novo, tanto tempo depois, que a gente imaginaria, né, que a gente superou isso. Não, isso aí já vimos que a guerra nuclear é uma coisa que não é possível para a humanidade. Mas de novo a gente está com esse risco aí super grave, né. Então a gente vê tudo isso, esses armamentos todos decorrentes, né, dos estudos sobre, especialmente as descobertas da mecânica quântica, né, e da estrutura interna do átomo, que surgiu a partir da mecânica quântica. Então é fantástico como o conhecimento gera uma capacidade, né, de modificar as aparências. E o Buda já sabia, como a gente diria, né, o Buda descobriu isso, mas não de forma, material, física. Ele descobriu a partir da investigação de Prajnaparamita, em primeira pessoa, que todos os fenômenos são vazios, luminosos, originados dependentemente e, portanto, nós não estamos realmente presos em nada, em lugar nenhum, em ninguém, nem em nós mesmos. O nós mesmos não existe. Então o Buda ele vem, né, assim, ele destrói todo o edifício da concepção sobre a realidade. Os indianos já iam nessa direção de alguma forma, mas o Buda, ele vai até o final, assim, ele vai até um ponto em que ele comprova que não tem nada por trás, não tem Deus, não tem uma força criadora, não tem matéria, nem a mente é real. O Buda ele vai derrubando todos os conceitos e pensamentos, né, sobre a realidade, assim, e aquilo é algo realmente profundamente perturbador, né, como, né, no Sutra do Ataque do Coração, que a gente vai estudar em breve, né, se diz, quem realmente perceber as implicações dessa afirmação do Buda deveria ficar chocado, devia tremer e babar, assim, de repente, né. Porque é algo muito grave, assim, para nossa percepção de mundo. O nosso mundinho, né, pequeno burguês, assim, ele é tão estreito, né. A gente no minhas coisinhas, meu corpo, minhas roupinhas, meu carro, minha casinha. Então a gente tem uma vida, assim, né, tão estreita, mas tão estreita, e a gente morre de medo que qualquer coisa mexa nessa nossa vidinha estreita, assim, a gente fica apavorado, assim. Então a nossa situação, assim, é de uma mente que se estreitou, de uma forma quase que incompreensível. E aí o Buda ele consegue, né, abrir isso. Ele vê, nada nasce nem morre, as coisas não existem como aparentam existir, tudo é vazio e luminoso. Se liberte de todo o apego a qualquer coisa, inclusive o apego a estar vivo, o apego a existir, o apego a ter, relações, o apego a ter coisas, a se movimentar. Então, né, o Sutra do Coração, ele não é uma sucessão de negações radicais, nem isso, nem aquilo, nem aquele outro.
nem as quatro nobres verdades, nem sabedoria, nem realização e nem não realização. Então não tem nem iluminação, nem não iluminação. Então, se a gente começar a entender isso, a gente vai fazer assim, uau, o olhão estala assim. Então, o que que tem? O que que é? O que que há? Né? Então, a gente vai liberar a mente. Então, o Buda ele gerou um sistema, né, de realização que não deixa a pessoa se agarrar em nada. Porque as várias religiões, filosofias e dinâmicas, elas acabam se agarrando em alguma coisa para dar uma sensação de segurança para as pessoas. As pessoas buscam segurança, elas buscam algum chão firme em algum lugar. E aí o Buda chegou à conclusão de que não tem chão firme, não tem chão firme. É isso aí, é inundação, é guerra, é fome, é doença. Às vezes parece que está bem, mas aquilo está o tempo todo mudando. Então, a gente vai lidar com essa condição, assim, nua e crua, né, da existência, de uma forma completamente aberta, destemida. Você só vai alcançar o destemor se realmente se abrir para a vacuidade completa de todas as coisas, inclusive da própria existência, né? Enquanto a gente estiver apegados a algum projeto de eu isso, eu queria ser mais aquilo, eu queria ser mais aquele outro, eu queria chegar em tal lugar, eu queria saber disso, eu queria aprender aquilo. Se eu tiver apegado, né, a esse projeto de aí eu vou me frustrar, né, sistematicamente, porque o eu é a raiz do sofrimento. Se eu conseguir me libertar, né, dessa fixação à autoexistência, a todas as identidades, aí a paz, enfim, chegará. Uma paz que nem dá para chamar de paz, porque ela não é um estado específico, não é um estado de paz enquanto a gente, assim, compara, né, paz, perturbação. Por exemplo, na mente dualista, a gente cria essa dualidade, né, estar em paz e estar em sofrimento, em perturbação. A paz do Buda, ela vai além, né, de paz ou perturbação. Então, esse é um ponto que a gente não deveria parar de pensar. Tudo que a gente faz, para onde a gente vai, está conversando com alguém, lembra disso assim, quem é esse ser que está aí diante dos meus olhos, emitindo sons, fazendo expressões faciais, né, mexendo aqui, mexendo ali. O que que é, né, esse fenômeno luminoso na minha frente aí, né? Onde é que está esse ser? Ele existe? Ele não existe? Com quem que eu estou falando, né? Então a gente deveria o tempo todo observar, né, a vacuidade dos outros, a vacuidade de si mesmo, a vacuidade dos espaços, a vacuidade das expressões, a vacuidade dos sons, das músicas, a vacuidade, da arte como um todo, todas as pinturas, esculturas, manifestações variadas. Então, o tempo todo gerar esse olho, né, a natureza, olhar a vacuidade dos animaizinhos, a vacuidade das árvores, dos rios, das pedras, porque quando a gente vê a vacuidade das coisas, a gente se liberta da necessidade de ter que afirmar alguma força criadora, inicial, né. Eu ontem participei, aqui em Juiz de Fora, de um encontro interreligioso, que um grupo escoteiro promoveu, e aí tinha um babalorixá, tinha um senhor que é praticante islâmico, tinha 2 pastores, um da Testemunhas de Jeová e outro da Igreja Maranata, tinha também um espírita, um professor, né, de espiritismo, assim. E aí você vê, né, assim, cada um expressando um pouco, né, da sua visão, assim. E há essa sensação geral, né, nessas religiões em geral que, vejam, tem as coisas, eu vejo coisas, portanto alguém criou, eu que não fui. Então tem que ter alguma força criadora por trás. Esse é o raciocínio geral, né. Tem que ter uma causa primária, essa causa primária é o criador. Né? Geralmente no masculino, o criador, né? Então a gente começa a ver assim, tem alguma coisa gerou, né? Mas aí o Buda ele vai dizer, não, não tem ninguém que gerou. Tudo isso que você vê é sonho na tua mente, né? Assim como à noite quando você sonha, quem é o criador dos teus sonhos à noite quando você sonha? É a tua mente. E quem é o criador das aparências agora quando você vê as coisas ao teu redor, né? Nesse livro do Rovelli também é interessante que ele
A ciência já sabe. Olha que interessante isso. Isso eu também não tinha tanta clareza que era assim. A ciência já tem uma comprovação de que quando você vê uma coisa, um cenário, a maior parte dos dados que compõem aquela imagem não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. É como se a gente já tivesse uma expectativa de formações de imagens e o nosso próprio cérebro ele já começa a gerar os movimentos que produzem a imagem. Na verdade, a gente acaba apreendendo apenas o que está de diferente do que as nossas expectativas carregam. Olhem que interessante isso. Então, ou seja, a maior parte das imagens já são pré-formadas pela nossa mente e não vem de fora apenas como fenômenos luminosos, né? Isso tem muito a ver também com algo que eu já comentei aqui em alguns momentos. Na prática do Togal, que seria o último estágio assim do caminho da grande perfeição pela linhagem Nyingma, uma prática super secreta assim que só se recebe em iniciações específicas para alunos específicos. Na prática do Togal da luminosidade espontânea, se diz claramente assim que os olhos eles não são receptores de luz, eles são projetores de luz. Então a luz interna ela é gerada, né? Ela vem pelos ventos e canais e ela tchum. Então os olhos projetam o que você vê, de acordo com o teu karma. Então você só vê aquilo que está o quê? No teu HD lá, no teu registro, né, de marcas e impressões, você vai projetando imagens ao teu redor. Obviamente, de novo, não é aquela visão solipsista em que a gente acha que eu imagino tudo e o mundo só existe porque eu penso. Não é de modo algum é isso, né? Não é tão simplório assim. É bem mais complexo. Mas é uma não dualidade, ou seja, a luz externa, a luz interna não são separadas. Então, eu e o mundo não somos dois. Tudo surge por relações, né, por fenômenos interdependentes, inseparáveis. Eu só tenho uma existência individualizada na coemergência com o mundo ao meu redor. Só posso falar de mim em contraposição a algo que não é eu, não é mesmo? Só posso falar de mim mesmo se tem algo que não sou eu. Então, pensar nisso assim, você começa a ver que aquilo que você chama de que não sou eu lá fora, ou isso sou eu aqui, não tem divisão real nenhuma. Por exemplo, assim, em que ponto que uma célula aqui do meu rosto pertence ao eu e as moléculas aqui de oxigênio, nitrogênio que estão no ar o tempo todo já não são o eu, são fora. Onde que está a fronteira real entre o corpo, por exemplo, e o mundo exterior, né? Que no tempo todo tem trocas de elétrons, de várias substâncias e seres, né? Nosso corpo é uma colônia complexa, né? Para bilhões e bilhões de bactérias inteligentes que estão trabalhando, né? Nos intestinos e o corpo como um todo, né? Tudo muito complexo. Então, a interdependência nos mostra que nada é separado de nada, a separatividade é ilusória, tudo é interdependente. Esse é um raciocínio, lembra? A gente já reforçou isso várias vezes, mas lembrem que se a gente quiser resumir todo o pensamento budista num conceito, é originação dependente. Pratitya Samuppada. Se você entender isso, não tem mais nada para entender. Só que não é entender, é realizar isso. Primeiro a gente entende mais ou menos, aí vai praticar, contemplando a originação dependente em todas as direções, isso vai nos conduzir finalmente à liberação da sensação de que as coisas são reais e independentes, e com isso o apego vai embora também. A gente tem que se livrar do apego, não é essa o grande vilão da história? O apego surge da visão dual, da visão errônea, de avidya. Se não tem avidya, se não tem dualidade, ou seja, se eu compreendi a interdependência, não tem mais apego. Não tem apego, não tem sofrimento. O apego são as pequenas fixações do dia a dia. Fixações a conceitos, isso é assim, isso é assado, né? Claro que na verdade relativa tem certas causas e condições que promovem certos resultados e outras causas e condições que promovem outros resultados. Claramente.
mas todas elas são vazias por natureza, as causas, as condições e os resultados. Então as aparências surgem de modo mágico, assim, a partir da originação dependente, de modo probabilístico, né, como a mecânica quântica mostra com clareza, não é de modo determinístico, aquilo é de um modo probabilístico. Pode sair assim, pode sair assado, vai depender de fatores. Então, até a coisa, vamos dizer, colapsar e gerar uma única experiência, tem múltiplas possibilidades. O gato pode estar vivo ou pode estar morto dentro da caixa. Então, isso é assim. Interessantíssimo. Interessantíssimo, né? Não é à toa, assim, que vamos dizer, esse diálogo, né, da física com o budismo fascina tanta gente, né? Veja o Lama Santen, Lama Alan Wallace, a professora Eliane Xavier, que tem oferecido para nós, e tantos, né? O Dalai Lama adora, né, discutir ciência com os cientistas. Então, porque os paralelos são bem interessantes, né? Bem bacanas, assim. E vão nos ajudando até a gerar uma linguagem interessante para o próprio budismo, quando a gente pega alguns termos da física, ou da ciência como um todo, da filosofia da ciência, e usa também para o budismo, aquilo gera um diálogo bem interessante, né? Não é? Isso é bom. É. Alguma questão, assim, de tudo que a gente comentou? Marcelo, eu tinha uma dúvida, eu não sei se está muito fora do propósito. Quando você falou uma certa hora que, né, Sati, né, Prasma tem esses vários aspectos e Sati sendo um deles, né, no Satipatthana. Sim. E para mim, assim, Sati, né, eu já vi exatamente, o Lama tem essa explica desse jeito, né? Mas para mim, assim, antes, Sati era só atenção plena, não tinha sabedoria ali dentro, né? Então, esse é o É, engano. Esse é o engano vendido em muitos cursos de mindfulness. Esse é um problema. essa é atenção plena com sabedoria, né? Exatamente. O Buda, em momento algum, ele sugere que você faça sati sem investigação, sem tentar entender o que você está olhando. Isso Hum. é bem interessante. Por exemplo, Vipassana ali, é isso? É como se tivesse um Vipassana dentro é de Sati, Vipassana. isso. Hum. Sati. Sati é a qualidade que é desenvolvida através da prática de Vipassana. Tá. Né? Vipassana, né, a gente poderia traduzir como investigação penetrante, investigação profunda sobre as coisas, né? E sati é uma mente de atenção plena, mas é uma atenção às coisas como elas realmente são. Não é uma atenção às coisas de modo deludido. Porque apenas estar atento o tempo todo, isso aí, por exemplo, qualquer um. Por exemplo, eu vejo o seu Valdir aqui, que é mateiro. Ele entra no mato, ele tem uma atenção plena. Se tiver um bichinho que se moveu lá, ele percebe. Então, essa atenção plena, né, de ver as coisas acontecendo, isso aí é comum do samsara, isso aí não é sati. Isso aí qualquer um faz. É a atenção plena do sniper, né? Quer dizer, É, exatamente. O sniper, o piloto de corrida, o violinista que não pode errar uma nota ali numa velocidade espantosa, né? Então, é legal. diferente. Clareou bem. Legal. Esse conceito é importante, né? Então, assim, no Oriente Sá. Não que os cursos de mindfulness não todos caiam nesse erro, acho que não, acho que tem muitos professores que têm clareza, né, que aquilo é algo a mais, mas que tem muita simplificação também inexata, tem. Não, Mas e para mim um pouco da confusão é porque o nome, né, quando você fala Sati, é sim, atenção plena. Então é a parece que é só tradução, isso, né? é a É, é, tradução. é uma tradução, exatamente. Tradução já remete ao engano, né? É. Se você lê com cuidado o Satipatthana Sutta, e a gente deveria ler muitas vezes aquilo, porque aquilo é muito curto, muito sintético, não tem uma palavra desperdiçada no Satipatthana Sutta, em qualquer sutra, né? Mas nesses de instrução direta, como o Sutra do Coração e o Satipatthana Sutta, aí o Buda vai dizer claramente, né? Olhe para o corpo como corpo, desapaixonadamente. Olhe com clareza, apenas olhe. Nem raciocine, ele não está dizendo nem para você raciocinar. Ele está dizendo assim: olhe diretamente, corpo meramente como corpo.
Quando você olha para o corpo meramente como corpo, você vê que o corpo, ele apenas surgiu de causas e condições, não tem essência nenhuma, não é real, não é permanente, é impermanente, é uma confusão, é um conjunto de agregados. Isso é olhar para o corpo como corpo, né. Por isso que se investiga, né, lembra na investigação do corpo, você vai ter, né, os todas aquelas várias contemplações dos elementos, né, eh, depois também os escândalos, a gente vai olhar tudo, né, com esse olhar atento, mas é um olhar atento que está olhando com clareza. Não é şamata, porque şamata eu apenas paro o olhar e me concentro e não investigo. Şamata não tem investigação, é uma prática estática de concentração. E Vipassana é uma prática de constante investigação. Essa investigação ela pode ser mais, racional, mais argumentativa, mais discursiva, mais dialética, ou essa investigação pode ser assim, o mudra de Garabidor, tipo assim: "Olha, tá na tua cara, otário. Ele tá lá, tá na tua frente, sempre teve, por incontáveis vidas, sempre teve diante do teu nariz, e você ainda não viu". Então é uma coisa mais direta, assim, cortante, né, que são os métodos tântricos, né, de introduzir a natureza da mente de modo mais brusco, mais direto, no Zen, no Mahamudra, no Dzogchen, como a gente já falou também várias vezes, os vários métodos de introdução direta àquilo que é. Aquilo que é, não é nada, mas também permite tudo. E esse tudo não é nada, mas ao mesmo tempo aparece, surge, se manifesta como fogos de artifício. Né. Cadê o show da Madonna? Já passou, aquilo foi, né, veio, ficou aquilo foi uma experiência luminosa e desaparece. Por exemplo, as desgraças lá no Rio Grande do Sul agora, um monte de gente sofrendo, morrendo, com problemas e doenças, desabastecimento, né, aquilo também, uma pandemônio, assim, daqui a pouco desaparece também aquele evento. Né, os eventos vêm e vão, e vêm e vão. Por exemplo, a Europa pós Segunda Guerra Mundial, quando você vê as fotos de Berlim pós Segunda Guerra, né, gente, você vai dizer assim: "Nunca mais vão conseguir arrumar esse troço aqui, cara". Milhões de toneladas de escombros, imagina para retirar, você vê aqui, por exemplo, no Abirate, quando é para tirar o resto de uma obra ali, o trabalho que já dá de entulho que sobra de uma obra, né, você imagine escombros, né, de uma cidade inteira. É a mesma coisa agora, a gente olha lá a faixa de Gaza, né, destruída em grande proporção, aquilo vai levar uns anos e aquilo vai subir de novo. Então, as coisas são assim, né, meio mágicas, vazias, a gente coloca energia, coloca intenção, né, originação dependente, e as coisas vão sendo transformadas, né, diante dos olhos. E alegrias e tristezas são apenas rótulos, né, que a gente dá quando as coisas saem do jeito que a gente queria ou não saem do jeito que a gente queria. Em si, elas não são reais, né, nem as alegrias, nem as tristezas. O que é uma alegria para um é tristeza, é a coisa do time quando ganha, né, que o Lama adora tirar sarro, né, um time ganha, metade está feliz, metade está chorando. É o mesmo evento, vamos dizer assim, né. E tudo é assim, tudo não é nem alegre nem triste intrinsecamente, para alguns é, para outros não é. Daí também ficou esse contraste, né, muita gente até criticando, como é que pode gente no show da Madonna enquanto tem gente morrendo no Rio Grande do Sul pelas enchentes? Como é que alguém poderia ser feliz se tem gente sofrendo? Tem esses contrastes, né, óbvio que alguns estão felizes e outros estão infelizes, sempre foi assim, sempre vai ser, né. Por isso que os bodhisattvas eles não caem nem num extremo nem no outro. Eles nem acreditam na felicidade exagerada e nem acreditam na tristeza das desgraças, né, eles olham com olhos de raio-x, né, assim, através de todos os fenômenos, portanto eles não se abalam, eles não sofrem, eles ajudam todo mundo. Eles ajudam alguém que está no show da Madonna e alguém que está lá perdendo a casa no Rio Grande do Sul, onde ele estiver, ele está com olhos, assim, lúcidos, né, de ajudar os seres e fazer o melhor, não tem bom ou ruim, certo ou errado, intrinsecamente não tem. Esse olhar é muito importante para poder ajudar. Se a gente seguir dividindo as coisas entre essas são boas, essas são ruins, essas pessoas são as corretas, essas são as erradas, a gente segue, né, com intolerância, guerras e etc, né.
Ei, Wanderson, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Tudo bem? Uma dúvida também, não sei se é muito pertinente, mas dentro do que a gente está falando, se a gente for olhar então para os seis reinos da existência cíclica, a forma como a gente olha pode mudá-los? Seria algo mais ou menos assim? A forma como a gente olha, como a gente anda dentro deles, poderia fazer com que eles tivessem uma densidade maior ou menor? Do nosso ponto de vista, na nossa coemergência, a nossa visão sobre os reinos se transforma completamente. Então, o Buda, por exemplo, ele vê através dos reinos, ele vê que os reinos não são reais. Agora, do ponto de vista dos seres sencientes que estão nos reinos, o reino não muda porque eu passei a olhá-lo diferentemente. Entende? Da minha perspectiva, as coisas mudam, se libertam. Mas da perspectiva dos seres que não se libertaram, as coisas não mudam. Por exemplo, o Buda se iluminou, mas as pessoas que estavam ao redor dele não se iluminaram. Elas seguiam vendo as coisas do mesmo jeito, com as mesmas fixações, os mesmos apegos. E os seis reinos é a mesma coisa. Os seres que estão nos reinos acreditam na solidez dos reinos. Então, o Buda, ele tem que conduzir as mentes dos seres, e é um por um, a liberação da sua visão errônea sobre o que ele está experimentando. Sim. É o único caminho. Uma outra questãozinha é se dentro dessa visão haveria uma forma de a mudança de reinos, se isso aconteceria, você estar em um e mudar para o outro à medida que você evolui na sua prática, nos seus estudos? Veja, a transmigração nos reinos ela ocorre por modo kármico, né? Assim, por exemplo, a pessoa que acumula ações virtuosas, ela vai renascendo em reinos superiores, como se diz, como o reino humano numa condição favorável, no reino dos semideuses e dos deuses. Então a pessoa vai para condições mais fáceis, sansaricamente. Se aquele ser cometer ações negativas, não virtuosas, seja em qual reino ele esteja, ele vai caindo para os reinos inferiores, reino dos animais, dos fantasmas famintos e dos infernos. Então, a roda da vida, os seres vão girando, né, ao longo dos reinos. Ahn, a visão do Buda, que liberta, né, dos seis reinos, permite que o Buda circule pelos reinos de modo livre e desimpedido, porque os reinos, eles não são lugares, eles são experiências mentais. Então o Buda, ele acessava, né, ele via os fantasmas famintos, ele via os seres dos infernos, tanto que ele descreve um por um cada um dos reinos do Sansara. Ele conversava com os deuses do desejo, os deuses da forma, os deuses da não forma. Então a mente livre, ela passeia pelos reinos como apenas estados mentais específicos, assim. Não é nem uma questão de evolução, é só uma questão de uma mente que não está mais fixada a um conjunto de referenciais específico, ela consegue passear por outros conjuntos de referenciais. Nós mesmos, nossa experiência aqui no Reino Humano. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que a gente diz, nossa, aquela pessoa é mais flexível, porque ela consegue acessar a forma de pensar de vários grupos. Então você conhece pessoas que circulam. A pessoa às vezes ela tem lá, ela está numa igreja evangélica, mas ela também tem uma banda de rock, ela tem os amigos do futebol, ela tem, né, um estudo que ela faz lá de plantas ornamentais exóticas. Então a pessoa tem várias paisagens pelas quais ela pode circular porque ela está usando da liberdade da mente, né, para circular por esses vários espaços. Imagine se a gente, assim, sem treinamento nenhum, já naturalmente tem uma flexibilidade de passear por paisagens bem diferentes. Você imagine um ser completamente livre, né, de fixações e referenciais, como que essa mente é capaz de passear infinitamente. De certa forma, os reinos vazios também. Todos, sem exceção. Não tem nada no Sansara que eu possa descrever como Sansara que não seja completamente vazio. Né? Eles não são reais, mas dentro da experiência delusória dos seres, os seres têm a sensação de que aquilo é real, como nós. A nossa vida humana aqui não é tão real, tão sólida. Esse corpo, esse A nome, densidade pesada. é, é isso. Pode, às vezes é muito bom, às vezes é muito ruim, mas a nossa identificação com a nossa vidinha medíocre é muito grande, não é?
A gente diz assim, eu sou eu, e eu estou aqui, e esse corpo é meu, né? E eu sou brasileiro, e eu sou torcedor de não sei o quê, né? E eu sou LGBTQ não sei o quê. A gente, né, vai estabelecendo rótulos, né? A gente vai se fixando a expressões variadas e a gente se prende na própria armadilha. Esse é o Perfeito, né? muito obrigado. Valeu. É bom ver isso, né, Wanderson? Se bem isso, os 6 reinos são completamente vazios. O reino dos infernos não é real, o reino dos deuses não é real, o reino dos humanos não é real. Os seres estão aí, circulando em sonhos, experiências variadas, né, assim, muito interessantes, né? A gente pode olhar isso não como algo terrível, mas como algo, assim, lúdico. Esse é o convite especialmente do Lama Santen. Não olhar para as experiências como coisas terríveis, o samsara como algo a ser combatido, mas as experiências como manifestações lúdicas da mente sansárica. Mas quando a gente começa a enxergar um pouquinho disso, muito pouquinho, começa bem devagarzinho, isso já começa a assustar um pouco também. Porque isso quebra um paradigma muito grande. A gente vem na educação já há muito tempo, dentro de uma educação que é totalmente direcionada para o que é, o que não é, o meu, o seu, há uma necessidade, uma coisa social, mas sempre você no centro, você ajuda. Tá? E quando a gente enxerga um pouquinho desse vazio que seja, porque muito iniciante ainda, mas a gente já meio que se assusta um pouco com o É, que vê. você sente que o teu tapete está sendo puxado. É bem isso. Primeira sensação é insegurança, né? É por isso que eu comentei lá no início. Se a pessoa ouve isso e não se abala nem um pouquinho, é porque ela não entendeu nada, Uhum. né? Aqueles arhats que entenderam de sair daquilo quando o Buda enunciou, né, o Sutra do Coração, os arhats ficaram apavorados, cuspiram sangue e caíram mortos na hora. Tiveram um ataque cardíaco. Por isso o título do livro, né, o Sutra do Ataque Cardíaco. Isso está lá nos sutras, isso aí não é uma invenção posterior. Se diz que realmente isso pode acontecer. Quantos casos, né, a gente ouve alguém que recebe uma notícia muito chocante e tem um infarto na hora, não tem? Então, ou seja, E essa é uma notícia chocante. oi? Essa é uma notícia bem chocante. Essa notícia seria a notícia mais chocante possível e Uhum. imaginável. Só que Uhum. demora para a gente entender a amplitude do choque. Demora. É por isso que a gente tem que ir assim, conversando, conversando, vai amadurecendo progressivamente. Se ouve de um jeito, se ouve de outro jeito, se ouve de outro jeito, a mesma coisa, uma abordagem por aqui, por ali, por lá, né? Então é como se a água do mar, assim, ela está corroendo um castelo de areia por várias direções, assim, progressivamente, até dissolver o castelo como um todo. O castelo seriam as nossas concepções errôneas sobre a realidade. Elas não são só dessa vida, elas são de infinitas vidas. Então, além de todo o processo dual, né, de educação, como o Lama falou, a gente leu semana passada, escolarização. Nós somos treinados de modo pavloviano, assim, para sermos maquininhas de repetição e dar resultados desejados por minorias que manipulam a massa. Isso é óbvio, desde que o mundo é mundo. Isso não tem nada a ver com o Marx e o Engels só falaram óbvio, porque estava na cara de todo mundo, né? Então não tem a ver com comunismo, capitalismo, tanto faz. Mas o ponto é que os seres, eles são realmente, eles vão organizando estruturas de manipulação para obter benefícios. Isso aí é assim mesmo, né? É assim mesmo. Até a pessoa, quando vai fazer seu imposto de renda, ela fica pensando, como é que eu vou lançar isso, aquilo e outro para pagar menos, para ter um pouquinho mais de restituição, né? Então, esse jogo, ele está acontecendo em todos os níveis sociais, assim, né? É dramático, porque aí tem os menos privilegiados que nesse jogo de manipulação do Sansara passam por muito sofrimento desnecessário, inútil, né? E é muito triste. Então agora você vê, no momento da desgraça, a compaixão.
Então, as campanhas, eu fico olhando o status de vocês todos, todo mundo postando um monte de coisa para arrecadar recursos, né, para lá para o Rio Grande do Sul, assim, né? E a coisa tá feia, que nem hoje a Isabel, né, a Bel lá de Viamão me mandou uma mensagem. Marcelo, lá na tua casinha, a caixa d'água ainda tem água. Será que você não deixava a vizinha pegar água lá na caixa d'água que a dela acabou? Não tem água potável. E o claro, né, usem toda a água que tem lá, né? Mas tá nesse nível, assim. A Florença, a flor que a gente conhece, a Casa da Flor não tem caixa d'água, ela tá com zero água em casa. É muito ruim ficar sem água, né? Ficar sem eletricidade é mais fácil do que ficar sem água, muito mais fácil. Então, eles estão nesse ponto, assim. Então, mas aí a gente vê, né, como brota compaixão, né, interesse pelos seres e quantas desgraças a gente vai precisar ainda, né, para melhorar isso, assim, na humanidade, né, de uma forma maior. Talvez precise de uma guerra nuclear, né, para aqueles que sobrarem, talvez, né, repensarem, olha, teria sido melhor a gente não apertar o botão. Mas aí, e é interessante, né, nessa série que eu comentei que tem no Netflix, eles vão mostrando os momentos em que quase apertaram o botão por erros. A gente não fica nem sabendo muito bem, mas teve várias situações nos anos 80. Em 1983, por exemplo, teve uma situação dramática, em que num sistema de radar russo, eles detectaram vários mísseis vindo dos Estados Unidos contra eles, e estava naquele ponto. E aí eu dou alarme para, né, fazer o contra-ataque imediato ou não? Aí o cara, esse analista, né, que era o que estava de plantão, ele tomou a decisão sozinho de não, isso aqui tem que ser um erro do sistema, isso aqui não é um alarme real, é um alarme falso. Ele fez a escolha e ele estava certo. Era um alarme falso, era um bug lá no programa, né? Na verdade, o programa estava lendo nuvens, um certo tipo de nuvens que estavam sendo detectados como mísseis. Então vejam, gente. Que loucura, né? A gente está na mão de uns malucos, assim, que podem destruir tudo, assim, a qualquer momento. Muito doido, assim. Então, talvez, né, assim, precisa de muito sofrimento para aprender um pouco. Mas daí aquelas lições são esquecidas. Ao longo da história, as lições são esquecidas. Ou são negadas. Olha o negacionismo, por exemplo, sobre o Holocausto, sobre o que aconteceu na Segunda Guerra. Tem muita, mas é muita gente que não aceita, não concorda, que acha que é só propaganda dos vencedores, aquelas teorias, né, da conspiração, assim. Tem muita teoria da conspiração absurda, assim, na internet, gente. Não sei se vocês leem, assim, de vez em quando, né, as descrições dessas coisas. Tem uns grupos, assim, Estados Unidos, sempre à frente, né, eles são muito bons nisso, né, em loucuras variadas. Eles têm, assim, grupos grandes que propagam, assim, umas teorias e umas fake news absurdas. Aquele QAnon, não sei se já viram aquela. É um grupo de visões também, é um deles, assim, né? Fala um monte de coisa, não vou nem entrar no mérito, mas são todas coisas absurdas, assim. Não tem muito. Tudo luminosidade da mente. Seres enlouquecidos, né? Tomaram seu cogumelo, né? Um cogumelo atômico, e aí eles estão lá, né? Viajando na sua maionese cósmica particular e inventando coisas, ideias, loucuras, assim, sobre a realidade, né? Tem camadas e camadas de loucura, né? O Sansara é uma loucura em geral, mas ainda assim tem camadas do Sansara que são mais funcionais, estão mais de acordo com a originação dependente, né? Assim, por exemplo, aquilo, se eu não plantar alface, não vai nascer alface, né? Precisa de semente de alface para nascer alface. Mas aí surgem interpretações e ideias assim bem esquisitas e algumas vezes muito negativas. Por exemplo, várias civilizações, inclusive os tibetanos, eles tinham a coisa do sacrifício, né, de animais e humanos para apaziguar os deuses, para obter benefícios. É um tipo de ideia assim bem esquisita, né? Você mata um ser para que algum outro ser que você não vê, que você acha que existe, para te trazer algum benefício. É estranho, né? Assim, é uma espécie de loucura, né? São projeções assim, alucinadas da mente dos seres, né? Eu estava vendo agora até que eu estava lembrando de um exemplo, mas agora me fugiu. Mas são esses exemplos assim estranhos da história da humanidade, assim, né? De como que
a superstição, né, a loucura nos leva a fazer coisas absurdas. É aquilo, né? O clima está ruim, a colheita foi perdida, matem os judeus, uma coisa assim, né? Como acontecia, por exemplo, na Polônia, na Rússia, né? Bem antes da Segunda Guerra, inclusive, e coisas variadas, assim, né? Vamos sacrificar as crianças, o mesmo lá, os gregos, né? Vamos invadir Troia, então vamos oferecer, né, o sangue de muitos seres, né, para apaziguar o Poseidon, por exemplo. Tudo muito louco, assim. E de correlações não causais. Por exemplo, você diz assim: quando eu ponho aquela camiseta, meu time ganha. Vamos combinar, né, gente? A camiseta que você põe ou não põe tem nada a ver. Ah, mas tudo é interdependente. Claro que tem a ver a minha camiseta com o meu time ganhar ou não ganhar. Ela tem alguma correlação, mas será que ela tem força causal o suficiente para fazer o teu time ganhar ou não ganhar, né? Então, é muito. As pessoas têm, né, ideias assim, esquisitas. E o Buda ele vai derrubando uma por uma, até não sobrar nada, não sobra nenhum conceito no final, não sobra nenhuma visão. Lembrem sempre, né, de Nagarjuna, assim, né, ele finaliza os Fundamentos do Caminho do Meio, dizendo: presto homenagem ao abençoado Buda Shakyamuni, aquele que ensinou que a visão última sobre a realidade é a libertação de todas as visões. Ou seja, a visão última é se esvaziar de todas as visões parciais sobre a realidade. Então, por isso que eu gosto sempre de lembrar que Prajnaparamita é uma prática de esvaziamento. Você não coloca nada de novo para dentro. Você está tirando aquilo que não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Quanto mais você vê que não é, vai surgindo aquele espaço aberto, vazio e luminoso, em que você vai vendo, né? Não é, não é, não é, não é. E você está recuando, recuando, recuando. Lembra o entrar de costas, que o Lama sempre fala? Só vai entrar na mandala da lucidez, na mandala de Samantabhadra, de costas, não de frente, não é tentando entrar. É não ficando naquilo que não é. Eliminando aquilo que não é, eu vou realizar aquilo que é, mas aquilo que é não é algo, não é algo que pode ser apontado, daí vem toda aquela descrição. Por isso que eu não posso entrar pela porta da frente. Eu entro de costas, né? Eu entro sutilmente, né? De uma forma muito interessante, assim, sem esforço. A lucidez não vem pelo esforço também, né? Vem pela clareza, assim, da mente, né? Eu sigo lendo também, eu já comentei, acho que em algum lugar, acho que foi na palestra do Gampopa, tem as instruções de Gampopa pessoais aos principais alunos dele, o primeiro Karmapa, Pagmodrupa, grandes praticantes realizados assim, eles estão meditando e eles trazem questões profundas sobre a prática de todos os níveis, né, do Tantra e das práticas do Sutra. E aí eles perguntam para Gampopa e Gampopa vai respondendo, é muito bonito de ver como que ele vai tirando os alunos de qualquer tipo de experiência fixa. Porque quanto mais você medita, surgem experiências. E tem uma tendência muito grande a se apegar às experiências que surgem da meditação. Você acha que você encontrou algo, enfim. E é a função do mestre não te deixar ficar preso em etapa nenhuma, né, do caminho da meditação, assim. É te cortar mesmo, assim. Larga disso, isso aí não é ainda. Enquanto você achar que é alguma coisa, não é. Enquanto parecer que é, não é. Quando não houver mais ninguém que pensa se é ou não é, aí é. Então esse é um ponto chave, assim, entender, né? Ah, como superar os quatro extremos, né? Vamos superar a existência, inexistência, uma combinação de ambas ou a negação de ambas. Essa é a mente última do Buda. Daí a gente tem que começar assim, que nem a gente, né, teve várias perguntas sobre as emoções perturbadoras, né, no grupo de tutoria lá. Então é isso aí. E a raiva? E a inveja? Né? E o ciúme? E etc. Eu tenho que começar praticando com as coisas bem palpáveis, assim, que me afligem. Om gate gate paragate parasangate bodhiso, om gate gate paragate. E ficar ali olhando para a inveja, olhando para a raiva, né? Respiro, relaxo e recito, né? E olho. Será que eu sou a raiva? Será que eu tenho raiva? A raiva sou eu? A raiva está onde? A raiva existe? O objeto de raiva realmente é um objeto sempre digno de raiva?
ou de vez em quando tem raiva, de vez em quando não tem raiva. De que modo brota a raiva? Raiva é uma nuvem no céu da mente, é uma coisa completamente vazia. Quando a raiva surge, é uma alucinação, assim, cheirei alguma coisa. Eu fico lá na raiva, raivoso, daqui a pouco passa o efeito da loucurinha. Ai, como que eu pude sentir tanta raiva, né? Ou a pessoa faz alguma coisa quando está raivosa, daí, o que foi que eu fiz? Né? Quanta tristeza, né, por um momento de raiva. Então a gente tem que analisar a raiva com cuidado, chamar a raiva, convidar a raiva para meditação e olhar para ela assim numa boa, né? Tipo, vamos tomar um chazinho. Vem aqui comigo, né? Recitar Prajna Paramita. Não sou teu inimigo, ó raiva. Sou apenas alguém que quer te esclarecer. Então a gente vai ali olhando, mente falando com a mente, observando a raiva que surge na mente. E aí a raiva vai relaxando e vai dando risada. Daqui a pouco a raiva está rindo. É mesmo, né? Como é que eu pude fazer isso, né? Eu quis fazer isso. Então, se a gente transformar o método todo num processo mais assim lúdico, divertido e também no sentido assim curioso, né? De olhar, que legal, vou olhar para a raiva, que bacana, né? Não oferece um chazinho para ela, não. Tem que oferecer tudo, Norine. É a prática do Chod. Tem que oferecer cada pedaço do corpo, assim, ó. Quem quer olho, vai arrancando o olho. Quem quer dente, vai dando dente, né? Quem quer cabelo, opa, cabelo não tem mais, então quem quer barba? Você vai oferecendo tudo. Ó, Raiva, o que que você quer aí? Pode levar. Não tô pegado a nada aqui, pode levar o que você quiser. Né? E sorrir assim. Ou então é Mara, Mara, príncipe, senhor dos demônios. O que que você quer? Pode levar. Não tem nada aqui que vale a pena querer. Mas aí a pessoa, epa, será que eu falo e vai que ele aparece mesmo? Aí vem aquele medinho, né? Vai que ele vem e diz, chamou, uma coisa assim, né? Já pensou? A gente invocando o mar e o mar aparece assim, na calada da noite, assim, você sente uma baforada meio quente assim na tua nuca, né? Ah, o cabelo pode ser, mas a Shiva não, ó, ó o apego, né? Ó o apego aí. A Shiva. Shiva seria uma boa oferenda a Mara, hein? Então é um pouco isso, né? A gente assim, ó. Quem quer dinheiro? Não tinha um cara que fazia assim, né? A gente vai oferecendo. Quem quer pedaço de corpo? Quem quer emoção perturbadora? Quem quer alegrias? Quem quer identidades? E vai oferecendo. Essa é a prática do Chod mesmo. A prática do Chod é projetada para ser feita em cemitério. A pessoa lá corajosa, destemida, vai à noite, meia-noite, lua nova, vai para o cemitério e lá começa a tocar seu tambor e corneta de fêmur e chamar todos os espíritos, deuses e demônios, venham, que hoje tem. E aí você oferece tudo, né? Você se desapega de tudo. Claro que você começa isso primeiro em casa, assim, né? Para ir ganhando liberação diante do método. Mas aí a pessoa vai avançar até o ponto de ir para os lugares terríveis, sim. Isso mesmo. A Lama Tsutrin Alione, ela faz o Chod, né? De uma forma mais modernizada também nos grupos dela, né? Nos Estados Unidos. Mas a prática principal dela é isso, é Chod, alimente seus demônios. Teve uma menina da Sangha, é de Joinville, a Ana Nedoshchenko, ela acho que estava, pelo menos, lá no grupo da Lama Tsutra em Alione, nos Estados Unidos. Foi passar um tempo lá, assim. Não sei se já voltou, mas ficou um bom tempo lá. Então, a gente é maravilhoso, assim, né? Os métodos ajudam, assim, de se desapegar completamente, né? Então, hoje ficamos aqui, né, repensando a prática, um pouco de prajna, olhando para isso tudo, que é um tema maravilhoso. Só de gastar tempo para ouvir isso gera méritos incomensuráveis. O Buda fala em todos os sutras, um instante em que você contemple ou medite sobre o Sutra do Diamante ou o Sutra do Coração é mais valioso do que dar de comer para os seres por infinitas eras. E porque isso gera liberação, e dar de comer não gera liberação para ninguém, né? Enxugar, o samsara é enxugar gelo, constantemente enxugar gelo, aquilo não tem fim.
E a liberação, ela atravessa o samsara mesmo, né? Então a gente gastar nosso tempo, energia e ficar aqui pensando, atentos, contemplando isso vai, assim, né, na nossa estrutura mental, vai fazendo várias chavinhas, assim, clac, 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 né? A mente vai abrindo, assim, nesse sentido de esclarecer, né, de contemplar as coisas de modo mais amplo. Estiver ouvindo a mesma coisa várias vezes, mas tem uma hora que a chave gira, né? Que nem tentar abrir uma fechadura difícil, assim, tenta de um jeito e puxa a chave, vai e vai, joga ali um sprayzinho, uma coisa, grafite, clac, girou. Então a compreensão também de Prajna é uma coisa parecida, né? Então, vai indo. Ei, Erika. Pois é, Marcelo, demorei, mas vim aqui fazer uma pergunta. Tudo bom? Sim, Querido, eu fiquei muito pensando devido a esse final de semana, porque você é um acelerador de partículas, mexe com a gente tudo, a gente fica sabendo, né? Onde é que a gente está, quem é o quê, onde é que estão as coisas, as posições, né? Acho que você tem esse meio hábil de fazer isso, né? De trazer a prática para os ensinamentos para esse lugar. Mas eu fiquei pensando que você falou muito da vez passada que essa questão do fluxo de consciência na transmigração, que não existe esse fluxo, que não existe nada, né? E aí, só que a gente faz prática. Aí tem o bar dos 49. A gente, como, eu queria entender, na verdade, é como se a prágina fosse o ensinamento último, assim, grande sabedoria da grande perfeição. E só que enquanto isso, a gente fica fazendo essas outras coisas, porque, tipo assim, fazer o bardo de 49 dias. O sim, que eu quero entender é o telos. Porque fazer o bardo de 49 dias tem um telos, né? sim, Ah, então, eu vou rezar, porque a gente abre o livro do 500, se viver, morrer. Ah, não, vou primeiro rezar logo aqui o mantra do Amitabha, porque o Amitabha é o mais fácil de ir para o reino dele. Então, tipo assim, eu acho que o telos último é a iluminação, certo? Na verdade, né? Não é isso que a gente sim. encontra na nossa É, verdadeira natureza? é que tem. Aí Hum, só para eu terminar esse negócio de telos últimos. Aí chega essa verdadeira natureza, esse telos último. Mas, assim, isso outro é o processual. Pode fazer assim um pouco. Não sim. consigo me expressar direito, né? Mas Não, não, essa entender. pergunta é completamente cabível, que é justamente como que na prática a gente integra a verdade relativa e a verdade absoluta. Essa é a grande questão do caminho budista, né? Como que por um longo tempo, os praticantes têm uma sensação de separação entre verdade relativa e verdade absoluta. Porque a verdade relativa, ela descreve os meios hábeis, ou seja, as coisas que eu estou fazendo no samsara, inclusive no caminho espiritual. A pessoa faz prostrações, a pessoa faz oferendas no altar, a pessoa ajuda os outros, pratica generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração. Então, tudo isso é método, tudo isso é caminho. E é útil. E Prajnaparamita, ou seja, a verdade última, a verdade absoluta, não extingue, não aniquila, não anula todos os meios hábeis da verdade relativa. Só que quem tem Prajna entende que os meios relativos também são apenas ferramentas ilusórias também. Por exemplo, toda acumulação de méritos é uma acumulação ilusória de méritos ilusórios. Mas ainda assim a gente faz. Enquanto eu não tiver a realização completa, né, da realidade absoluta, eu não posso abrir mão dos meios hábeis. E mesmo que eu tenha a realização completa da verdade última, os meios hábeis, eles são o que me permite entrar em contato com os seres. Por exemplo, o Buda está lá repousando em Rigpa o tempo todo. Mas como é que ele ajuda os seres? Ele tem que dialogar com os seres no ponto em que eles estão. Então surge daí essa infinitude de meios hábeis. Por exemplo, a gente fala sobre os bardos. É óbvio que os bardos são vazios por natureza, como todo o resto. Mas ainda assim, para os seres que não realizaram isso, o bardo é como se fosse real. Então a gente não nega os ensinamentos relativos, a gente faz todos eles também, acumulação de méritos por um lado, e pratica a sabedoria em paralelo. Lá na frente os dois convergem e a gente não vê mais separação entre os dois. Tá? Então, por enquanto, talvez a gente não consiga ver exatamente a ponte, né, entre os dois lados, né, assim, do método, acumulação de méritos e sabedoria, mas no final, sabedoria e método são a mesma coisa. Eles pareciam ser diferentes, separados. É que aquela inseparatividade do aspecto vazio e do aspecto luminoso. O aspecto vazio mostra que não tem nada para agarrar, mas o aspecto luminoso mostra que as manifestações são incessantes e infinitas.
Então, os dois não são separados. Não é que o vazio é hierarquicamente mais profundo ou superior ao aspecto luminoso. Não é. Não tem hierarquia na natureza última. Quando a gente fala que a natureza da mente é vazia, luminosa e dotada de energia dinâmica, os três aspectos fundamentais da mente, segundo a grande perfeição, vacuidade, luminosidade e energia dinâmica, isso é uma linguagem para falar de uma única natureza última. Claro que a natureza última não está dividida em três partes, né? Três aspectos assim. Isso aí é apenas linguagem para nós, seres confusos, entendermos mais ou menos como que as coisas operam. Isso te ajuda, assim, essa explicação? Aí fica mais equilibrado, assim, né, os métodos com essa contemplação última. Realmente, a linguagem de Prajna é uma linguagem, assim, aterrorizadora, porque não tem, não tem, não é isso também. Qualquer coisa que você traga, não é. E se bobear, ainda toma uma retada de madeira nas costas ainda, né? Dependendo dos mestres lá, eles batem nos alunos, né? Então, não é. E aí a pessoa fica assim, então eu não existo, então nada, né? Mas aí vem os ensinamentos sobre a verdade relativa para equilibrarem, né, assim, essa visão. A gente precisa dos dois. Por isso que também no programa de estudos, eu sempre comento, né? A gente tem que equilibrar estudos sobre a natureza última e estudos sobre o aspecto relativo. A gente está sempre estudando lá a roda da vida, os 12 elos, os 6 reinos, as emoções perturbadoras, o karma, o sofrimento. A gente segue estudando isso em detalhes, não vai chegar um momento que você vai dizer assim, não preciso mais estudar isso aí porque eu já entendi. Não, a gente segue olhando e aprofundando essa compreensão da verdade relativa, ou seja, como que surgem as aparências no samsara. E em paralelo a gente está estudando Prajnaparamita. Então, as duas coisas se complementam. Hein? Então, vamos ficar por aqui hoje, 6 de maio. Lembrem-se, é, bom, tem o curso Corroçano aqui agora, final de maio, né? Cozinha no Dharma. Então, quem tiver interesse ainda em participar, tem vagas. Né? Vai ser maravilhoso, além do que a gente vai comer muito bem, se não for pelo Dharma, que seja pela cozinha, né? Que venham para compartilhar. Aí, em junho, Lama Santa aí no Rio de Janeiro, aí, 24, 25 e 26 de junho, né? 3 noites, segunda, terça e quarta, ali no centro, né? No João 23. E em agosto, retirão aqui no Abirate, né? 16 a 20 de agosto. Maravilhoso. Estamos correndo aqui para ver se pelo menos o banheiro a gente consegue deixar pronto do alojamento novo, né? Hoje estava lá com o Daniel, né? Os meninos cavando as valetas, né? A gente passando tubo de esgoto de vaso sanitário, tubo de recolhimento das águas cinza, bolando, vai por aqui, não, vai por ali, aqui fica melhor, né? Então a gente está nessa etapa aí, montando a construção dos banheiros. Se der tempo, vai ter banheiro e vai ter cama. Vamos ver. Talvez. Vai cair no teu aniversário, Cris? Bem no aniversário da Cris. Que maravilha, hein? Vir passar aqui, pagar o bolo para nós. Quem sabe, hein? Um bolão, 140 pessoas. Não, é em junho, na vinda do Lama para o Rio. Aí no Rio, melhor ainda. Então É, vai ter pizza, então, depois do ensinamento. depois, vamos embora. Legal. Tá pertinho. Muito bom, gente. Alguém tem mais algum... sempre lembrando também, né? Quem ainda tiver interesse, a pré-venda do Gampopa, né? A gente está avançando na pré-venda, mas ainda falta algumas unidades assim vender para conseguir bancar completamente lá o pagamento da impressão. Não se preocupem, podem fazer a pré-compra, que vai ser entregue, viu? Não é golpe não, viu? Vai entregar direitinho, livro bonito, capa dura, amarelona, assim, né? Então é um bom investimento. É meio carinho, mas é um investimento, né? Que vale a pena. Então, acho que é isso de aviso, né? É tanto aviso, né? A gente não sabe nem o que dizer. É o David Lloyd que está passando aí, maravilhoso. O Lama segue dando milhares de coisas ao mesmo tempo, assim, né? O Lama tem 1000 braços, né? Que nem tinha Erezig. Sai milhares de ações em paralelo. E, e a gente vai acompanhando o que dá, né? A gente vai apoiando também esses braços todos, né? E maravilhoso, assim. Se mantendo as sangas aí funcionando, tudo, né? Muito bom.
Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lop cho song ring lo che zam ling sa sung cha par pel dro ju chok song nang mat medral do sung ele show. Boa noite. Ó, vai começar outro curso de aprofundamento com o Lama essa semana. Maravilha. Quem não- Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigada. Tchau, queridos. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, Marcelo. Beijo. Obrigado. Até breve, gente. Tchau.